Fala, galera, beleza? E aí, Rogério, assustou? De jeito O Rogério nenhum. falou que ele assusta. Tô me acostumando. Galera, aqui é a gente do Física Sem Lei, a gente trazendo alguns temas para discutir, e temas, cenas de filmes, de seriados, e a gente discute alguns assuntos aqui, o contexto físico e algumas coisas mais também, curiosidades gerais. Aqui com vocês é Pedro Cibrão. Rogério Anis. Manuel Coelho. E Pedro, nós vamos falar hoje sobre o Magneto. Atendendo o pedido, sim, não é? atendendo o pedido. É verdade, pediram isso. Tem outros pedidos pra gente fazer, a gente vai aos poucos, galera. O Magneto vai ser uma série, como o outro pedido vai ser uma série também, que eu acho mais fácil de explicar esse a gente vai acabar voltando em algumas coisas. Quando as pessoas forem mais específicas, falando, eu quero saber isso de não sei o que, a gente vai naquele ponto. Quando só abrir assim, tipo, Magneto, a gente vai pegar um pontinho dele e vai discutir. A cena em si que a gente vamos falar é sobre o Magneto estar numa prisão de acrílico ou vidro temperado, que não tem metal algum à volta, e ele recebe um presente que é um bolo, não é isso? E esse bolo, o guarda, ao entrar para entregar esse bolo, o Magneto começa a conversar com ele, o guarda começa a debochar do Magneto, daqui a pouco ele começa a passar mal, o guarda começa a se passar mal, começa a sair uns objetos de dentro dele, e aí esse guarda cai morto. Aí depois você comenta melhor essa cena, Pedro. Aí ele destrói essa porta de vidro, cria um disco, sobe nesse disco, aqui a gente sai. pega algumas cenas. Ué, o que é isso? Aí sobe em cima do disco e foge. Aí eu vou fazer uma pergunta pro Pedro. Pedro, o Magneto ele não voa? Não flutua? Então, mas nessa própria cena já mostra a limitação do voo dele vem do poder dele, de controle de metais. A gente vai falar melhor sobre essa ideia de controle de metais e tal, mas basicamente é a ideia de que ele precisa ter algo de metal próximo a ele, como o disco que ele usou, para ele poder flutuar até o outro lado. Na verdade, ele está controlando o metal e está usando de plataforma para ele. Quando ele não está com esse disco, provavelmente naquela armadura dele, né? Ele tem partes metálicas, deve ser na luva, na armadura, na bota, no capacete, não sei, que possibilita que ele tenha controle disso aí, para ele poder flutuar. Tá, mas aí... Uma coisinha. Fala, Rogério. Eu queria voltar um pouquinho na cena. Sim. Eu olhei lá no canal, esse pedido foi pedido de Darkson Master. Eu não sei se esse é o nome dele ou se é um heterônimo, enfim. Deve ser Nick. Mas, enfim, eu acho que ele tem algum tipo de sensibilidade também, porque quando o guarda se aproxima, ele tem a percepção de que tem algo diferente. Ele fala isso. Sim. Você hoje está diferente. E parece que ele saca que ele está com... Ele diz que ele estava muito metal no corpo. Com mais ferro no sangue do que o normal, alguma coisa assim. Não entraremos na parte de saúde, mas foi porque a Mística havia injetado nele uma seringa com ferro. Eu não lembrava dessa... Foi a Mística que seduziu esse guarda num local, levou ele para o banheiro e derrubou ele e inseriu o ferro. Isso aí é X-Men 2, o X-Men antigo. Sim. Ainda. Então, mas aí o que a gente tem que levar em consideração é o poder dele está associado ao magnetismo. A gente está falando no campo magnético da Terra. Rogério, você é uma pessoa bem legal, que sabe bem de campos magnéticos. É muito importante o campo magnético da Terra? Assim, numa boa, tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Para que serve o campo magnético da Terra? Porque aí a gente vai entrar no magnético especificamente. Para quê? É muito importante? Eu vou a uma pergunta anterior, né? Porque quando a gente pergunta para que serve o campo magnético, parece que ele foi colocado lá para isso. Na verdade, o ovo ou a galinha, quem vem primeiro. Na verdade, o campo magnético do planeta nos protege de um chuveiro plasmático de partículas de altíssima energia que são ejetadas do Sol, né? O Sol é uma imensa bola de gás
cujo equador gira numa velocidade diferente dos trópicos, e há um alinhamento a um período de mais ou menos a cada 11 anos, e por isso, a cada 11 anos, em média, a gente tem um aumento das tempestades solares, que mesmo o campo magnético terrestre não consegue dar muita conta de segurar isso. E aí tem interferências nas comunicações e etc. Então, quer dizer, esse campo magnético terrestre, embora ele seja fraco, ele é de longo alcance e é suficiente para nos blindar dessa radiação que vem do Sol, né? E quando essas tempestades solares ficam mais intensas, a ionização do ar atmosférico produz aquelas cintilações que a gente conhece como auroras boreais ou austrais, dependendo do hemisfério que você esteja falando. Então, aí nós temos o magneto como sendo um grande ímã ou um grande eletroímã, vamos dizer assim. E aí tem duas cenas que eu vou citar, que é quando ele descobre que tem um poder, que a família dele está indo embora, várias pessoas estão indo embora e fecha um portão de metal e ele começa com os poderes a ser atraído, os guardas começam a segurar ele e aí ele tem um movimento dele em direção ao portão. Na verdade, não é quando ele é separado dos pais num campo de concentração em Auschwitz? Exatamente. Isso. E uma outra cena para a gente comparar isso, e a gente começar a questionar essa brincadeira toda, chega um momento que ele consegue levantar um navio, parar um avião com os poderes que ele tem. Só que na primeira cena, quando a gente vai fazer esse comparativo, eu vou colocar na descrição sobre isso, esses vídeos, para você dar uma olhada, as pessoas olharem, ele tem uma massa muito pequena. Se ele tem uma massa muito pequena em relação a um navio, que eu estou colocando que é metal, ele vai em direção ao navio. Mas o que acontece não é isso. O que então, na visão de vocês, o magneto faz para ele ficar parado e ele conseguir movimentar esses objetos que têm massa muito maior do que ele? Eu penso que a questão é que o campo magnético que mexe nisso não tem origem nele exatamente. O que tem origem nele é a manipulação. Ele manipula campos que não estão nele, né? E aí ele faz essas induções. Porque se fosse ele, o ímã, né, o magneto que estivesse interagindo, procederia essas questões aí envolvendo ação e reação. Então, mas levando até essa ideia da percepção que você botou aí dele, que ele percebe os ferros à volta e tudo, ele deve usar não só o campo magnético da Terra, como processo da coisa, que ele deve conseguir, do campo magnético da Terra, ele deve conseguir alterar cada ponto do campo, transformar em comportamento diferente cada ponto, para ele conseguir fazer isso, mas como ele deve alterar o campo magnético do alvo dele, e, de certa maneira, de tudo que puder ser magnetizado à volta. Para ele poder controlar, fazer vetores de força ali, para ele poder controlar o objeto, ir para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Pra ele, então, totalmente fora de qualquer... Exatamente. Eu tenho uma régua. Qualquer modelo metálica. Físico. Eu tenho uma régua, que é metal. E o que acontece? Se eu colocar um ímã aqui, eles vão se atrair. Lá, tem uma igual. Eu não tenho. Então, essa régua eu tenho um relógio de metal, vai. Colocando um ímã aqui, eles vão se atrair. Não vou entrar na questão da massa eles vão ter uma atração. O ímã vai atrair o metal. Sim. O que acontece com o magneto, ele consegue mudar campos em locais diferentes para que isso aqui tenha uma repulsão em uma determinada direção ou uma atração em determinada direção. Ele deve manipula. Ele deve fazer que nem o trem-bala, né? Lá do Japão. Ele cria... Ele altera em pequenas escalas a polarização magnética de cada coisa, fazendo com que o objeto possa se mover para um lado e para o outro. E objetos de pequena massa ele consegue adquirir velocidades absurdas até mesmo fazendo isso. Então, é o caso da cena que ele faz com as bolinhas lá virando nem bala. Então, aí eu volto novamente na questão dele fazer
faz um disco de metal com aquelas bolas, sobe nesse disco e ele vai. Porque se não tivesse esse metal, esse disco de metal, ele não conseguiria atravessar. Então, Porque ele mas não flutua. se a gente parar para analisar, ali ele não tem um disco de metal, não tem uma bola de metal. Ele tem milhões de partículas de metais pequenas com que ele vai fazendo a forma que ele quer. Porque em nenhuma outra cena que eu me lembre, ele consegue alterar o metal necessariamente. Eu vejo ele, no máximo, torcer o metal, dobrar, mas alterar mesmo, mudar a forma. Agora, eu tenho uma coisa para dizer sobre essa fuga dele, né? A fuga dele do Tupperware? Do Tupperware é ótimo. Eu, assim, por mais que ele fosse o vilão, eu achei aquela fuga simplesmente espetacular, apoteótica e arrogante. Eu achei a arrogância dele ele na hora. Sai rindo. Exatamente. Eu achei aquilo de público, mas eu achei aquilo fantástico. Com total elegância. Sim. Arrogância, elegância, a despeito do papel dele ali e tal. Há de convir que foi uma cena e tanto. É porque ele é incompreendido e até um certo ponto ele não deixa de estar certo por causa que ele é perseguido, as pessoas como ele são perseguidas, e aí ele toma atitudes para se defender. Ele se parar para analisar, se a gente pegar o negócio de mutante, é uma minoria que é oprimida por uma maioria que não reconhece e tal, e ele briga de maneira agressiva por essa minoria. E tem um detalhe. Vem de extra que ele fala que a minoria que ele faz parte é a evolução humana. Aí vem de extra. E ele tinha uma vida incógnita. Sim. Ele se revoltou por conta de ter visto o filho morrer queimado lá, por conta de uma... cara lá, porque ele passou no campo de concentração. Não, isso foi depois que ele foge, se casa, constitui família, ele vê o filho morrer queimado lá por conta de um capataz que sacaneava ele lá com o trabalho, pegava metade do salário dele, enfim. Mas ele vivia na dele. E quando ele viu aquela cena, ele botou tudo para fora. Foi quando a mulher descobriu que ele era um mutante. Então, quer dizer, não estou justificando as atrocidades, mas apenas tentando entender a origem da revolta dele. Né? Só uma contextualização histórica, o porquê que ele se transformou no que... até fazendo uma... Como é que se diz? Uma referência a um outro vilão que foi num desenho chamado Piada Mortal, o Coringa. Sim. Ele vira e fala: para ser o que sou, basta você ter um dia ruim. Um dia muito ruim pode transformar você em quem você quiser. Exatamente. Aí ele vira pro Batman: não foi isso que aconteceu com você, Batman? Exatamente. E se você parar para analisar, exatamente a construção de cada herói ou vilão, normalmente, é um dia ruim, muito trauma, que funciona como um gatilho. Trauma. Né? Exatamente. Aliás, vale a pena rever Um Dia de Fúria com o Michael. Um Dia de Fúria. Lembrei, exatamente. Um dia ruim. E aí a gente fala um pouco, o Magneto, o poder dele é fascinante historicamente. A Ivanisca é uma pessoa altamente... Ele gosta de você, velho. Eu gosto. Aí, cara, é paixão. Vamos lá. O magnetismo, ele é visto por muita gente que não entende, assim, quando a gente estuda, porque a gente estudou, né? É visto como bruxaria muitas das vezes, historicamente. E historicamente eu pergunto para você, quando é que surgiu essa... E tem uma confusão? Pode ser paramagnetismo da eletricidade? Ou não? O que a gente encontra na literatura, enfim, quer dizer, a eletricidade e o magnetismo sempre existiram, né? A questão é quando que o homem começou a observar para esses fenômenos de uma forma um pouco mais sistemática. Né? Desde Tales de Mileto, lá onde a gente tem os primeiros registros a respeito do magnetismo, embora existam registros anteriores de pilhas, desde a época lá dos antigos, na região do Iraque, Mesopotâmia, não. Mesopotâmia, exatamente. Desde daquela época lá, o pessoal já tinha
construção de pilhas em vasos de barro e tal. Mas, enfim, entendia-se eletricidade e magnetismo como fenômenos semelhantes. E a eletricidade sempre foi deixada meio que à margem comparada com outras áreas da física. Mais ou menos no século XVII, XVIII, que ela passa a ser retomada com um estudo um pouco mais formal, e aí começa a se entender fenômenos elétricos e magnéticos como distintos, e depois, novamente, eles são recolocados, né, através, principalmente, o coroamento disso vem com as equações de Maxwell, em que você vê que eletricidade e magnetismo são fenômenos indissociáveis, embora um, muitas vezes, se sobreponha ao outro, e a gente, nas nossas aulas, costuma separar isso, apenas por razões didáticas. Mas a grande meta, no final, é a gente juntar tudo lá no eletromagnetismo. Né? Muitos mágicos e ilusionistas, né, do século XIX usavam eletricidade e magnetismo, e ainda hoje usam, né? Sim. Então, mas baseado nessa ideia da eletricidade e magnetismo, que eu acho que eles subexploram o poder do magneto. Porque se ele tem um poder grande no magnetismo, ele tem um poder grande na eletricidade. Ele é capaz de produzir eletricidade, campos magnéticos, campos elétricos no processo e descargas elétricas. Ele conseguiria, por exemplo, gerar energia facilmente, energia elétrica, com essa alteração rápida que ele consegue fazer no campo magnético. Botava uma bobina lá, ele, opa, vamos gerar energia elétrica aqui, ó, rapidinho. Ia causar muito mais estragos. Muito mais. E acredito eu, né? Me corrija se eu estiver errado, que campos mais. Já que o nosso corpo é movido por descargas elétricas vindo do nosso cérebro, campos magnéticos alternando rapidamente no nosso corpo poderia causar problemas para a gente. Alterar correntes elétricas. É algo a se pensar seriamente. Algo a se pensar. Mas ele especificamente é muito interessante o seguinte: a gente sabe que um ímã ou um eletroímã atrai um tipo específico ou atrai de melhor forma tipos específicos de metais, né? Mas ele atrai todos os tipos, não é isso? Ou eu estou errado? Mas ele deve ter a capacidade de polarizar qualquer metal. Aí já entra na ficção da ficção. A gente fica além do que a gente pode. Então, eu não quero ser prazer, mas eu acho que a gente está chegando já num limite aí, né? Sim, já. Vamos, sim, chegamos. Então, da paciência alheia daqueles que nos veem. Só um comentário também. Ninguém falou do coitado do cara que teve todo o metal arrancado do corpo, né? Não, mas qual foi? O negócio saiu que nem uma farpa de dentro dele, cortando ele todo. Se ele ficasse vivo, ainda morria de anemia. Exatamente. É como se ele tivesse sido bombardeado de dentro para fora por partículas de ferro. Quer dizer, como se tivesse levado uma chuveirada, né? De farpas de ferro. Né? Como ele tivesse levado tiros, mas esses tiros saíram de dentro dele. Tiros quase microscópicos. Exatamente. Tá ok, então. Beleza, vamos fechar por aí, né? Vamos fechar por aqui hoje. Falei, terminei, Pedro. Dá o like, inscreva-se no canal. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, poste pro amigo, manda pro colega para ele ver também. Se não gostaram, poste pro inimigo, manda o inimigo ver principalmente também. Pro inimigo, entendeu? Dá um likezinho lá, aperta sininho, sei lá mais o que tiver pra fazer aí. Galera, acompanha, divulga para ajudar a gente. Valeu? Falou, obrigado. Você sempre fala, peraí, eu quero falar. Você sempre fala para ajudar, mas ajudar em quê? Ajudar a divulgar, cara. A divulgar. Entendeu? E também dê opinião. Fala o que você quer que a gente fale na próxima. Boa. Se tá bom, se não tá. Fala o que tem de ruim, o que tem de bom. O que a gente vai melhorar. Ajuda a gente aí, porque... Tchau. Valeu. Falou.